Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. O programa Acima de Tudo Amor se preocupa em apresentar os grandes projetos, os grandes momentos de buscar mudanças e não ficar extremamente confortável na relação de ser um projeto de qualquer hospital, na base de todos os hospitais, as preocupações são só no assistencialismo. Então, o Hospital do Amor tem várias preocupações, várias virtudes, e uma delas é essa que nós vamos tratar aqui agora. Essa virtude de nós termos credibilidade para buscar um remédio numa pesquisa que não existe no mercado e que esse remédio provavelmente vai se iniciar no mercado depois de 5 anos que passar na experiência da pesquisa que está sendo feito aqui no Hospital de Amor ou que está sendo feito em qualquer outra parte do mundo. Então nós temos essa missão de termos atenção e buscar essa alternativa antes mesmo que exista esse remédio aprovado pela Anvisa, pelos órgãos competentes para estar no mercado. Mas às vezes vai sair no mercado vai sair fora do Brasil a aprovação desse medicamento antes que esteja no Brasil. Mas nós conseguimos já ir usando esse medicamento e nós, muitas vezes, esse conceito dessa pesquisa, no começo era um pouco difícil para mim, como um leigo, entender, mas eu tive sempre uma capacidade e sempre fui abençoado de ter pessoas que me provasse que isso era uma pesquisa de validade e de valores na filosofia da instituição, de conceitos de humanização. Nós não íamos criar um laboratório de fazer pesquisa com seres humanos, mas a virtude é tão espetacular que eu tenho uma relação com a minha equipe de perguntar para eles se o que eles fazem para os nossos pacientes, eu quando falo dos meus pacientes, eles fariam para qualquer pessoa da família deles, e eles naturalmente me convenceram que sim. E o responsável por esse projeto nascer no Hospital do Amor e por ter tanta virtudes de estar dentro do contexto de tratamento de câncer é aqui o Dr. Zé Elias Miziara, que é essa pessoa que não me dá muito tempo, porque ele se envolve e ficou sempre muito ocupado com a parte de ser um cirurgião, e agora com a pandemia eu consegui deixar ele mais tempo trabalhando mais perto de mim, e aí nós temos esse tema, Dr. Zé Elias, para falar para as pessoas que estão nos assistindo que ele faz parte do DNA do Hospital do Amor. Mas para falar da pesquisa clínica, nós temos de contar um pouco a sua história, a história que você enxerga, as virtudes do Hospital do Amor. Então nós temos que começar perguntando quantos anos você já falou, mas você vem muito pouco aqui, quantos anos você trabalha aqui, quais os motivos que você veio trabalhar aqui, e depois nós vamos entrar nesse tema que é um orgulho para o Hospital do Amor ter essa pesquisa. Henrique, eu me formei em 1967. 67, na USP de Ribeirão. E eu fui fazer residência no AC Camargo, no Hospital do Câncer São Paulo. E fiz 3 anos de residência e fui convidado a ficar no departamento de tórax lá. E eu era efetivo. E eu fiquei 15 anos no AC Camargo, na parte de cirurgia de tórax. E como a minha família era aqui de Barretos, às vezes eu vim aqui para Barretos
né, ver minha família. E o teu pai, às vezes, ia lá no Hospital do Câncer e a gente conversava muito. E um dia ele me falou assim, já que você vem aqui, não dá para você operar alguns casos de pulmão? Eu falei, doutor Paulo, é só marcar, eu venho, não tem problema nenhum. Então, ele marcava, às vezes, as cirurgias no sábado, eu vinha na sexta à noite e operava no sábado. E vim algumas vezes quando tinha essas cirurgias. E aí eu ficava no hospital e eu fui vendo que era diferente o atendimento, ou como que era tratado o paciente. E um dia eu operei um paciente no sábado, no domingo, antes de ir embora, eu falei, deixa eu ir lá ver o paciente como é que tá. Aí eu vi o doutor Paulo sentado na cama, batendo papo com o paciente, né? Eu falei, isso aqui eu não vejo em São Paulo, não. E tomei gosto, vamos dizer assim. Falei, eu gostaria de trabalhar num lugar assim, né? E aí eu falei para o doutor Paulo que ele estava procurando mais alguém para vir. Para crescer a equipe, né? Para crescer a equipe, que estava precisando. E eu falei, doutor Paulo, eu gostaria de vir para cá, né? Ele falou, de jeito nenhum. Eu não vou te tirar você lá do AC Camargo. Naquela época, o AC Camargo era referência. Não tinha Sírio, Einstein, nada. Era o AC Camargo e câncer e acabou. Ele falou, não vou te tirar você de lá, né? Eu falei, não, mas eu quero vir para cá. Não vou te... E aí ele ia atrás de outro, ele falou, doutor Paulo, me chama que eu quero ir, né? Eu gostaria de trabalhar aí. E foi 1 ano e meio me enrolando. O medo dele, ele tinha muita insegurança que ele ficasse com as portas abertas, né? Ele tinha medo do hospital não evoluir, não crescer. E você está no melhor hospital e deixar aquilo e vir para o interior, né? Sem dúvida. Mas essa exposição, depois que você veio trabalhar com meu pai, você tinha muita identidade com os valores dele. Eu, para falar, o meu pai era uma pessoa que tratava as pessoas como ele gostaria de ser tratado, sentava, não deixava o staff de médico ficar distante de ser uma pessoa comum, uma pessoa normal para o paciente. Mas aí você, dentro do corpo clínico todo do hospital, meu pai faleceu já fazem praticamente, acho que 25 anos, e depois que meu pai faleceu, dentro da época que eu comecei, que eu entrei no hospital há 31 anos, a pessoa que eu também mais me identifiquei de receber conselhos, discutir as angústias do que é certo, o que é errado, como leigo eu não poderia ter noção de hospital. Então eu tive muita noção de hospital e minha referência de hospital nasceu muito mais pelo Zé Elias do que até pela minha própria família. Pai e mãe médicos, e ele é o autor e o causador de eu estar dentro do hospital. Eu acho que Deus deu o Espírito Santo escolheu ele para saber com gestos e palavras dele, para me fazer eu enxergar que eu trocando uma luz de uma sala de curativo, eu transformaria ela numa sala de pequena cirurgia. Então essa é a minha grande gratidão que eu tenho pela existência do Zé Elias na família, e realmente ele faz parte como membro da minha família. Ele sabe que eu tenho um respeito e uma admiração como meu pai aqui dentro do hospital. Mas dentro desse processo de todo o meu crescimento, o crescimento que você tinha no coração, essa vontade que você tinha no coração, que demorou 1 ano e meio para ele vir aqui, para você vir, era, sem dúvida, o desígnio de Deus na sua vida,
e na minha vida, porque foi através de você que eu entrei no hospital e não foi através do meu pai e da minha mãe que eu entrei no hospital. Entrei para fechar, não para fazer o meu papel que eu estou fazendo hoje. E o mais incrível é que, depois de um certo tempo, nós vimos que essas novas drogas hoje a imunoterapia, que é o grande sucesso das novas drogas, elas demoravam a chegar até nós e nós não fazíamos parte desse staff que tinha oportunidade para isso. Então nós vamos falar um pouquinho agora, nós estamos no primeiro bloco, por que você acreditou que nós deveríamos ter a pesquisa clínica aplicada para o paciente? Ô Henrique, eu vim aqui em 82 e foi assim um crescimento do hospital muito grande, principalmente depois que você assumiu. E o grupo médico aumentou bastante, o volume de pacientes que a gente atendia era muito grande e teu pai sempre falava uma coisa: a gente precisa ter 5 coisas. Precisa ter prevenção, diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa. Falava assim que nós dávamos uma assistência muito boa, uma assistência humana, porque a gente trabalhava em tempo integral e dedicação exclusiva. Eu não tinha preocupação de operar, ficar 2 horas, 3 horas, 10 horas. Não tinha preocupação nenhuma e todos nós não tínhamos essa preocupação. A preocupação era tratar bem o doente. Se eu tivesse que atender um paciente, ficar 1 hora com ele, não tem problema. Eu não conseguia isso. E o mais importante é que você conseguia também relacionar, como cirurgião, você tirava a sua opinião sobre a conduta do tratamento na disciplina que é a mais e única honesta com câncer, que é discutir com o radioterapeuta, com o oncologista clínico, porque você não tinha para onde ir, você não tinha seu consultório para onde ir. Não tinha o consultório. Você não tinha outro hospital para ir, né? Exatamente. Mesmo a gente tinha uma equipe de radioterapia, de oncologia, radiologia, e a gente trabalhava juntos, tudo unido, tudo juntos. E isso para o paciente trazia uma qualidade de atendimento muito grande. E graças a isso o hospital foi crescendo, os pacientes boca a boca foram passando isso e foi um crescimento muito grande. Assistência, às vezes todos os hospitais têm, mas quando você junta a assistência com a pesquisa, aquilo tem um boom extraordinário. Então tinha essa preocupação da gente ter a parte de pesquisa junto. E teria a pesquisa clínica e a pesquisa básica, vamos dizer assim, era um sonho que depois, graças a Deus, você conseguiu, veio assim de repente e hoje funciona e um dos melhores, assim, né? um dos melhores, um dos maiores do Brasil. Em 2018 foi o primeiro lugar, mantém 2º, 3º lugar até hoje, a parte de pesquisa básica. Mas nós começamos pela pesquisa clínica. A gente tinha um hospital com todas as condições, tinha condições de exames, de parte radiológica, de biópsias, de tudo. Então, vamos começar. E naquela época tinha uma doutora Isabel, era oncologista clínico, vamos começar a pesquisa clínica. E nós procuramos aonde que a gente poderia ter uma orientação. E o melhor lugar que nós encontramos foi em Porto Alegre, o Dr. Jefferson Vignoli, que nos orientou. Isso foi em 2001. Em 2002 nós ficamos treinando mais de 6 meses. Eles vinham para cá e a gente ficava treinando com
como montar esse atendimento. A gente queria começar bem, não queria começar assim, a olho e depois interromper. E em 2003, fim de 2002, 2003, nós tivemos o primeiro protocolo aqui no hospital. E de lá para cá, a maioria dos protocolos, Barretos é o que recruta mais. É o líder em recrutamento. As pessoas estão em casa, não vão entender muito bem o que é pesquisa básica e pesquisa, as formas diferentes de pesquisa. Então, a pesquisa que nós estamos falando, a pesquisa aplicada, é uma pesquisa de medicamentos novos, isso. Mas nós vamos deixar para explicar isso agora no segundo bloco, porque nós vamos chamar uma colega sua, que é responsável por departamento, sim. E juntos nós vamos explicar isso para as pessoas que estão assistindo, porque no primeiro bloco eu queria mais introduzir o tema, e é de muita relevância e de muito orgulho para o Hospital do Amor apresentar esse tema. E vocês vão ficar embebecidos de histórias. Eu quero me lembrar de algumas histórias aqui, que pessoas que chegaram aqui já tinham feito de tudo, estava para morrer, estava com 36 quilos, 35 quilos e ressuscitou com esse medicamento novo, e agora tem uma virtude extraordinária sobre a imunoterapia, que é uma nova era e que está sendo, nós somos um dos maiores pesquisadores desses medicamentos. Fica aí que vocês vão adorar saber que o Hospital do Amor é atrevido. Fica aí. Por acima de tudo, amor.